É shake, meu povo. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bonzinho? Direitinho? Choveu aí uns dias desses em Fortaleza. Não sei se vocês sabem, mas Fortaleza não tem estrutura nenhuma para lidar com água, sabe? Aqui alagou tudo, alagou a porra toda e emendou com o mar. Quase, exagero. O nordestino, o cearense, na verdade, não sei se todo nordestino, porque isso é muito, né? Mas o cearense tem a água como um troço sagrado, sabe? É algo muito maravilhoso. Quando chove bem muito, quando fica preto o céu, que você não consegue nem enxergar direito, que as luzes dos postes nem apagam de manhã. É uma cor tão bonita que me recuperei aqui. Mas isso aqui é um tempo bom pra gente, geralmente, sabe? A maioria das pessoas adora dia de chuva. Chega traz felicidade pros nossos coraçõezinhos secos e quentes e maravilhosos e calorosos. Caloroso e quente é a mesma coisa, né? Água é um negócio sagrado pra gente. Tanto pelo lance da escassez, que não tem, tudo que é raro fica caro, né? Tudo que é raro a gente ama, a maioria das vezes. A água é um negócio sagrado pra gente. Seja pela escassez ou seja pela utilidade dela. As duas coisas, na verdade. A utilidade que eu digo porque a gente tem e tinha até um tempo desse uma economia essencialmente rural. Quando você depende de plantar e colher para sobreviver, a água que cai do céu diz muito sobre o seu dia, filhinho. E como produto social e estrutural dessa seca que a gente vive aqui no Ceará todo e no Nordeste, acontece o êxodo rural, que todo mundo deve ter estudado na geografia, história e tarará, né? Antigamente tinha bem mais, porque não tinha estrutura nenhuma no interior pra galera ficar lá mais tempo da vida deles. Então vinha geral, a galera toda vinha pra Fortaleza ou pra São Paulo. Todo mundo do interior já foi pra São Paulo, conhece alguém que tá em São Paulo, ou quer ir pra São Paulo, ou tem família em São Paulo e São Paulo. Assim sendo, a cidade fica sobrecarregada. Hospitais, ruas, ônibus, terminais, tudo lotado de gente. Não tem emprego pra todo mundo, não tem estrutura pra todo mundo, não tem saúde pra todo mundo. Tô batendo essa aqui, vou acabar quebrando ela, porque é um banquinho frágil só, ó. Mas tudo lota e tudo passa do orçamento. Porque é mais ou menos assim que funciona. A galera lá de cima manda um dinheirinho pra cá, e esse dinheirinho é pro estado todo, aí tem um dinheirinho X que é pra cidade, aí essa cidade tem um dinheiro X pra lidar, um dinheiro X, o outro não tá ocupado. Tem um dinheiro X pra lidar, mas na hora do vamos ver, tem 3x de gente precisando desse dinheiro. Como é que faz? Não faz. Faz? Não faz. Não faz. E não é culpa do povo. É culpa do governo. Eles só querem uma vida melhorzinha um pouquinho e no interior não tem como ter uma vida melhorzinha um pouquinho. Eles são refugiados do próprio estado ou do próprio país. O governo faz umas economiazinhas que não se justifica, porque o povo rouba mesmo, né? Deixa de gastar no interior, porque os políticos simplesmente roubam. Em cidades que têm famílias riquíssimas e as casas da cidade não tem nem banheiro. O esgoto é a céu aberto. E o prefeito da cidade tem um iate. Só lembro muito bom de matemática não, mas eu sei que tem umas contas aí que não tá, né? Tá dando ruim. Aí acaba que sobra tudo para a cidade da capital e para as cidades que recebem esse êxodo todo, né? Sobra tudo para a capital, né? Porque aqui os bichinhos não tem nem dinheiro para roubar mais, eles roubam dos políticos daqui. Vão roubar o quê? Não tem mais dinheiro aqui. O povo já tá tudo sobrecarregando. Eu lembro que eu vi dia desse uma entrevista de um secretário de saúde ou algo assim, falando sobre bolsa de colostomia, que eles tinham uma quantidade X, vamos supor, eles tinham 14 para Fortaleza, e isso daria certo. Só que tem uma demanda de 200 bolsas de colostomia. E toda essa galera excedente, fora das 14 que estavam previstas no orçamento, eram do interior. Então não dá nem pro povo da cidade. Ah, vale para esse povo todo. Mas por quê? Porque roubaram no interior. Aí vem a chuva, que a cidade não tem como lidar, porque é um imprevisto. Aqui, ó, aspas bem demoradas e bem longas e coelhinhos flutuantes gigantescos. Porque não é imprevisto, gente, é um troço que acontece todo ano e você considerar de fenômeno da natureza e não poder lidar e não ter plano de contingência nem orçamento para lidar com aquilo ali porque é imprevisto. Em pleno 2016 tem gente morrendo nas enxurradas em canal dessa cidade. Não faz sentido. Ou vergonha, minha irmã, você não tem vergonha não. Aí tem o lixo que jogam errado, tem as construções que são feitas em lugares errados. É carro demais nas ruas, é ônibus demais, é gente demais. Meu povo, aqui em Fortaleza tem um riacho, não é um riacho, é o riacho. Isso aconteceu em vários outros, mas eu quero falar desse específico. É o Riacho Pajeú. É o riacho histórico da cidade. E esse riacho passa pelo centro da cidade. A cidade nasceu na margem desse rio. Deixaram o bicho reto, aterraram ele, botaram pista por cima e é isso aí. Vocês sabem o que acontece com o riacho que é tornado reto e soterrado? Pois bem, o Riacho Pajeú foi consertado, tornado reto e botado debaixo dos prédios e asfalto dessa cidade.
Assim sendo, ele não tem mais o tempo que ele precisa para percorrer todo o leito que ele tinha originalmente. Ele passa todo muito reto e a quantidade de água que passa por ele acaba sendo muito maior do que ele deveria lidar. Eu vou exemplificar aqui com o cabo deste carregador. Ele tem um tamanho X, que é a quantidade de água que precisa correr por ele. Se você encurvar ele todo, a água consegue percorrer tudo e sair a mesma quantidade de água. Se você precisar passar a mesma quantidade de água por um tamanho muito menor, a quantidade que vai passar por ele vai ser muito maior também. Ele precisaria ser muito mais largo do que ele atualmente é. E transborda a porra toda, é o que dá no centro dessa cidade. Que não pode ver uma gota de água a mais do que o previsto, que alaga a porra toda. E alaga bonito, alaga feio e alaga de todos os modos, na verdade. Porque não escapa ninguém. Tem prédios de altíssimo nível com estacionamento alagado. Tem favelas completamente alagadas. O que precisa acontecer mais para o povo tomar alguma providência? Estava passando hoje que os ônibus estavam todos paralisados no terminal da cidade, esperando a chuva melhorar. Porque não tinha como sair do terminal, basicamente. E as pessoas estavam tendo que sair do terminal a pé. E pegar mototáxi e se virar para poder chegar nos trabalhos. Com atrasos de 1 hora e meia, 2 horas e várias histórias estavam sendo contadas. Eu sei que nessa vida eu sou o motorista do ônibus. Ele disse, na porta do ônibus mesmo, falando ao microfone: minha filha, tá tudo atrasado. A gente perde o lanche, a gente perde tudo. E é isso aí, galera. Eu queria até brincar, mas esse assunto é super sério para Fortaleza e pro Ceará, hein? Super histórico e complicado de lidar. Curte aí, vou deixar as redes sociais aí embaixo. Já molhei horrores. A pior água que vem na chuva é a de baixo, porque é horrível. Já pedi chinela na chuva. Me sigam aí nas redes sociais, Snapchat, Twitch, Instagram, Facebook e tudo aí, tá? Hoje chove em Fortaleza. Um dia nublado. De muito sono. Muita loucura. Não é, Lilo? Nem.